Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Silva e hoje a gente vai falar sobre a regra do octeto. O que é, como é que ela funciona, como os átomos adquirem estabilidade eletrônica. Vamos lá? Bem, aqui na regra do octeto eu trouxe dois átomos dos gases nobres para vocês verem como funciona a distribuição eletrônica dos gases nobres. Eu tenho aqui o neônio, o número atômico dele é 10. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, na última camada, que é a camada 2, eu tenho 6 com mais 2, 8 elétrons. Então, eu tenho aqui 8 elétrons. Tem também o argônio, que eu trouxe como exemplo, o número atômico dele é 18. Fazendo a distribuição dele, a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Na sua última camada, eu tenho aqui 3s2, 3p6, ou seja, eu também tenho 8 elétrons. Ou seja, os outros átomos da tabela periódica, quando eles se ligam, eles precisam adquirir estabilidade eletrônica, ou seja, aqui na última camada, ele atinge a regra do octeto. Ou seja, fique 8 elétrons em sua última camada. E como é que isso funciona? Vamos ver. Bem, aqui na regra do octeto eu trouxe dois átomos dos gases nobres para vocês verem como funciona a distribuição eletrônica dos gases nobres. Eu tenho aqui o neônio, o número atômico dele é 10. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, na última camada, que é a camada 2, eu tenho 6 com mais 2, 8 elétrons. Então, eu tenho aqui 8 elétrons. Tem também o argônio, que eu trouxe como exemplo, o número atômico dele é 18. Fazendo a distribuição dele, a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Na sua última camada, eu tenho aqui 3s2, 3p6, ou seja, eu também tenho 8 elétrons. Ou seja, os outros átomos da tabela periódica, quando eles se ligam, eles precisam adquirir estabilidade eletrônica. Ou seja, aqui na última camada, ele atinge a regra do octeto. Ou seja, fique 8 elétrons em sua última camada. E como é que isso funciona? Vamos ver. Bem, agora aqui eu trouxe a distribuição do sódio, o número atômico dele é 11, que a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Observe que agora, na última camada, eu tenho apenas 1 elétrons. Observe que aqui na camada 2, eu tenho 6 com mais 2, 8 elétrons. Ou seja, o sódio é muito mais fácil ele perder esse elétron para poder adquirir a estabilidade eletrônica, né, do que o cloro. O cloro, quando se faz a distribuição eletrônica dele, observe, na última camada, eu tenho 5 mais 2, são 7 elétrons. Ou seja, o sódio, o cloro, ele está mais próximo de ganhar 1 elétron. Então, o que acontece? O sódio, ele tem a tendência de doar 1 elétron. O cloro tem a tendência de receber 1 elétron. Então, ou seja, se eu juntar o sódio e o cloro, eu tenho o chamado cloreto de sódio. Como eles são dois íons que um ganha, o outro perde elétron, essa ligação entre eles é chamada de ligação iônica. Então, quando o sódio ele perde esse elétron e o cloro ele recebe esse elétron doado, ambos adquirem a estabilidade eletrônica, ou seja, eles obedeceram agora a regra do octeto, ok? Um forte abraço, espero que você tenha entendido e até mais!